Olá, gente, tudo bem com vocês? Essa aqui é uma aula de gramática do inglês para a gente fazer a diferença, né? Saber identificar e saber falar os diversos tempos verbais em inglês, quando a gente fala de verbo, tá certo? Eu gosto muito de insistir nos verbos porque eles são realmente o ponto de comunicação, né? Eu sabendo articular bem os verbos, eu sei articular exatamente o que eu quero dizer, tá bom? Então, nós vamos começar aqui vendo as diversas possibilidades de que um verbo pode acontecer em inglês, certo? Aí a gente, né, já fica assim, nossa, tantas formas diferentes. Mas é bom lembrar que inglês não é uma língua como a língua portuguesa, o espanhol, o francês, que tem muitas terminações, né? Às vezes um verbo tem 36 formas diferentes, 26 formas diferentes. Olhem que em inglês, no máximo, um verbo vai ter 6 formas diferentes, né? Então fica muito fácil de você memorizar, tá bom? Então, quando você aprendeu um verbo novo em inglês, né? Aprendeu numa série, aprendeu numa música, aprendeu, o professor falou, anotou, aprenda logo as outras formas que esse verbo vai ter, porque aí você já vai ter uma noção de onde cada forma vai utilizar. Então, eu trouxe aqui para vocês 5 verbos, né, bastante utilizados em inglês, e aí, que formas eles assumem? Né? Então, nós temos aqui, por exemplo, o verbo to go, to be, to have, to get e to listen. Aí eu trouxe as formas que ele pode ter. Quando eu tiro o to de to go, fica só go. Um verbo sozinho, como na frase go, ou então be, ou have, ou get up, ou listen to me, não tem, né, um sujeito, não tem uma pessoa que está falando, é só go, só be, have. Esse verbo está no imperativo. Né? O que é o imperativo? É uma ordem. Então, se eu quero mandar alguém fazer alguma coisa, basta eu dizer o verbo. Então, por exemplo, eu quero que alguém beba, né, água. Então, o verbo beber é to drink. Então, o que eu falo? Drink, drink water. Tá certo? Então, é um imperativo, é uma ordem que eu posso, inclusive, usar para dar sugestões. Tá certo? Então, lembrando, verbo sozinho é um imperativo. Já o presente, né, o presente dos verbos, olha como interessante. Eles têm normalmente duas formas. Aquela básica das pessoas eu, você, nós e eles, como por exemplo go, I go, you go, they go, we go. E tem o goes, com o S ou o ES, que é do he, she e it. Né? Isso aí todo mundo já lembra que no he, she e it o verbo ele ganha uma letra a mais, que é o S, né? Algumas vezes um S. O to be, como ele é aquele verbo, né, especial, ele tem 3 formas, tá certo? Am, is, are. I am, he is, we are. Have, has, get, gets, listen, listens. Tá certo? Aí eu tenho que ficar atento aqui no presente só quando eu vou usar o normal ou sem o S. Tá certo? Que a gente vai já ver alguns exemplos. No passado, no past, vejam que cada verbo no presente tem um verbo no passado. Então, go ou goes vira went, am vira was, is vira was e are vira were. Have e has, os dois viram had. Get e gets vira got. E listen e listens vira listened. Então, no passado, com exceção do to be, que ele é especial, todos os verbos só têm uma forma. Não importa se é eu, se é ele, se é ela, se é nós, não importa. Só tem uma forma. E é sempre na afirmativa. E todo verbo tem uma outra forma, né? Nós já vimos que ele tem um infinitivo, ele tem um imperativo, que é bem parecido, e ele tem um presente, que os 3 são muito parecidos. Aí eu tenho o passado, quando ele é irregular, ele muda, quando ele é regular, ele recebe o ed. Eu preciso aprender verbo por verbo para saber se ele é regular ou irregular. E eu tenho o past participle, né, que é o particípio passado dos verbos. É uma terceira forma diferente que o verbo tem. Então veja que go, went no passado, no past participle ele se transforma em gone. O to be, que era am, is, are, era was e were no passado, agora ele é been. O have, has, ele virou had e no particípio had também, igualzinho. Got era got, listen to. A maioria vai ser igual, alguns vão ter uma diferença entre o passado e o particípio. E o gerúndio, né, ou gerund, ele é aquele verbo que tem o ing. Então, going, being, having, getting, listening.
certo? Então, vejam que cada verbo tem algumas formas, não tem muitas formas, só tem algumas formas, certo? Então, vamos ver quando que eu vou utilizar cada um desses tempos. No present, né? O presente. Então, o presente é aquele verbo normal, é o nome dele, tá certo? Então, eu pergunto aqui a pergunta, né? Do you study English every day? Então, study, verbo estudar, no presente. My teacher goes to England every year, né? Meu professor vai para a Inglaterra todo ano, quem dera. We don't have money. We don't have money. I am nervous. Então, todos os verbos aqui estão no presente, ou seja, eles estão na sua forma mais simples, tá certo? Na sua forma do presente. Então, study, goes, don't have, né? Don't. Eu lembrando que na negação do present eu uso don't. E o to be que ele se transforma em am. Já no passado, veja o que é que acontece. Quando eu perguntei do you study English every day? No passado, basta trocar o do por did. Então fica, did you study English every day? Isso porque é uma pergunta. Quando eu digo, my teacher goes to England, meu professor vai, como é que eu vou usar agora? Vou dizer went. My teacher went. Meu professor foi para a Inglaterra no ano passado. We didn't have money to buy the gift, né? Lá estava dizendo o quê? Nós não temos dinheiro hoje, né? No presente. Agora, no passado, we didn't have. I was nervous, né? I am nervous, eu tô nervoso agora. Eu estava nervoso. I was nervous. Então, o presente e o passado, eu mudo, né, os verbos de acordo com o tempo, tá certo? Lembrando que para fazer perguntas eu uso did e para negar eu uso didn't, tá bom? Aí, vejam que nós utilizamos o quê? O present e o past. Então, eu uso a forma do present e a forma do past. I go, I went. He goes, he went. I am, I was. He is, he was. We are, we were. I have, I had. He has, he had. I get, I got. He gets, he got. I listen, I listened. She listens, she listened. Bom, lembrando que essas formas aqui, elas são na afirmativa, porque na negativa eu uso didn't e o verbo volta a ser go, have, get e listen, tá certo? Então, se eu perguntar para você se você foi para a escola, eu não pergunto did you went, eu pergunto did you go, né? Ah, mas o que está indicando que é o passado? O did. Did you go? Certo? Agora vem os contínuos, né? Os contínuos vão fazer uso do ing, né? Eu acrescentei uma letra aqui a mais, mas na verdade é ing, né? Studying. E para eu formar o presente contínuo, eu vou fazer o quê? Vou usar o to be mais o verbo com o ing. Então, o que é o present continuous? É algo que está acontecendo. Não é algo que acontece, não é algo que aconteceu. É algo que está acontecendo agora. Então, are you studying English every day? Né? Você está estudando inglês todo dia, certo? Então, você está fazendo essa ação. My teacher is going to England every year. Então, is do verbo to be e going do verbo ir. Então, meu professor está indo para a Inglaterra, né? Então, na verdade, esse every year aqui, ele não deveria estar aqui. Eu esqueci de cortar ele aqui. Então, meu professor está indo para a Inglaterra, né? Por exemplo, agora mesmo ele está viajando. He is going to England. E aí, quando eu digo I am getting old, né? Eu estou, aí vocês lembram que nós estamos o get no sentido de ficar, né? De se tornar. Então, eu estou me tornando velho, eu estou ficando velho. Então, I am getting old. Nesse exato momento, eu estou ficando velho. Então, present continuous, por que é present? Porque o to be está no presente, é o que eu estou fazendo agora. E ele é continuous porque é algo que está estudando, está indo, está se tornando. Tá bom? Aí do present continuous, nós vamos para o past continuous, que é quando eu pego o to be e ponho no passado. Então, I am studying, I was studying.
You are studying. You were studying. Aí eu faço aqui uma pergunta, né? Were you studying English before when I called you? Né? Você estava estudando inglês quando eu liguei para você? Então, o past continuous normalmente dá a ideia de algo que você estava fazendo quando alguma coisa, né, interrompeu. Por exemplo, você estava estudando e eu liguei. Então, interrompeu o seu estudo. Meu professor estava indo terminar a aula quando a internet caiu. Ou seja, ele estava fazendo alguma coisa, por isso que é contínuo, e estava, né, por isso que é passado, estava fazendo, e aí algo interrompeu, tá bom? Então, o past continuo normalmente é algo que você estava fazendo, tá bom? No passado. E aí, usamos o present, usamos o past e usamos o gerund, né? Lembrando que eu usei o to be para formar o present continuous, junto com o ing, e também usei o past do verbo to be para formar também o past continuous. Então, os dois verbos contínuos, o present e o past, eu usei aqui o to be mais o ing e o to be mais o ing, tá bom? Então, nós vimos agora 4 tempos: presente, passado, presente contínuo, passado contínuo. E aí, vocês devem, né, tá vendo aqui que existe uma outra forma, esse past participle. Quando eu vou utilizar? Aí chega a vez da gente falar do present perfect. O que é o present perfect? O nome já está dizendo, é present, mas não é simples, ele é perfeito, né? Perfeitíssimo. Por que ele tem esse nome perfect? Gramática, né? Gramática tem uns nomes estranhos, mas a palavra que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é que ele é present, tá certo? No sentido de que ele está conectado ao presente. Ele está conectado a algo, né, no presente. Por isso que ele tem essa ideia de present perfect. E como é que forma o present perfect? Nós vamos sempre utilizar o verbo have mais o particípio passado do verbo que eu quero falar, certo? Então, em vez de usar do, did, to be, a gente vai agora usar o have como auxiliar, tá certo? Então, por exemplo, a pergunta, né? Have you ever studied English? Certo? Por que eu perguntei Have you ever studied English para saber se você já estudou inglês na sua vida, né? A partícula ever aqui dá a ideia de algo que você fez na sua vida, né? Alguma vez você já estudou inglês? Por que eu usei essa estrutura de Have you ever studied? Por que eu usei o present perfect? Porque a sua vida ainda está acontecendo. Você nasceu há tantos anos, passado, mas você ainda está vivo. Ou seja, ainda há uma possibilidade de você realizar isso, tá certo? Ou seja, não acabou. Diferente do passado. O passado, que é só o verbo studied, ele dá a ideia de que você já fez aquilo, não dá mais, tá certo? Por exemplo, eu posso dizer I studied English yesterday. Estudei inglês ontem. Acabou. Não estou estudando inglês mais, acabou. Agora, se eu dissesse I have studied English, isso quer dizer o quê? Que eu estudo inglês, né? Já faz algum tempo e continuo estudando. Por quê? Porque eu ainda tenho possibilidade de fazer isso. My teacher has just gone to England. Né? Meu professor acabou de ir para a Inglaterra. Então, por que eu usei has gone e não simplesmente went, né? Meu professor foi para a Inglaterra. Porque dá a ideia de just. Just é uma ideia de que algo acabou de acontecer. Ele é quase que um presente. Por isso que ele é present perfect. Ele está bem próximo do presente. Então, has just gone. Aí, nós temos aqui, né? We have had lots of problems with the Wi-Fi. Certo? Quando eu falo we have had lots of problems with the Wi-Fi, vocês devem estar se perguntando, vixe, have mais had, Z. O have, primeiro have, ele mostra que
essa frase ela está no present perfect. E o segundo é o particípio do have também, né? Então, o que eu estou querendo dizer com essa frase? Que nós estamos tendo problemas com o Wi-Fi, ou seja, os problemas com o Wi-Fi começaram, sei lá, segunda-feira, no passado, mas até agora, no momento que eu estou falando, ainda não passaram os problemas. Então, provavelmente, daqui a pouco vai dar outro problema no Wi-Fi, né? Então, isso dá ideia de coisas que eu tenho vivenciado. Então, o present perfect, ele é muito ligado a vivências, a experiências, aquilo que tem acontecido com o sujeito, tá bom? Então, não estranhem em ver, por exemplo, we have had, porque o have, primeiro, ele é um auxiliar, e o had aqui, ele está dizendo que eu tive problemas, eu estou tendo problemas. Se eu dissesse assim, gente, yesterday I had problems with my Wi-Fi. Eu tive problemas com a minha internet. Hoje eu tenho? Não. Foi ontem. Agora, gente, eu tô tendo problema todo dia com o meu Wi-Fi. Então, como é que eu expresso isso em inglês? I have had problems. I have had. Porque eu tenho tido, certo? Nesse caso, eu posso traduzir assim, como eu tenho tido. Mas se ficou difícil, né, eu saber assim, a diferença entre eu usar o passado e eu usar o presente, perfect, eu tenho aqui algumas palavras-chave, tá bom? Por exemplo, se eu quero dizer que algo aconteceu yesterday, ontem, eu uso o passado. Se eu quero dizer que alguma coisa aconteceu no sábado passado, no mês passado, na semana passada, no ano passado, eu também uso o past. Se eu quero falar que aconteceu há 3 anos, né, ou 3 anos atrás, 3 years ago, então, past também. Quando eu era criança, ou quando eu estava fazendo alguma coisa, né, em tal data. Ou seja, o past, ele é bem específico em algo que aconteceu, quando aconteceu, e já terminou. Não está acontecendo mais. Já o present perfect, eu posso usar com outras palavrinhas que indicam outras coisas, como, por exemplo, recentemente, ultimamente, acabou de acontecer, já aconteceu, ainda não aconteceu, desde tanto tempo. Por exemplo, eu estou tendo problema com a internet desde segunda-feira. Então, since Monday, I have had problems. Né? Por que since eu uso com I have had? Porque dá a ideia de que começou lá no passado, mas ainda está no present, né? Ainda está acontecendo. So far quer dizer até agora. Então, por exemplo, so far, have you understood? Né? Vocês entenderam até agora? Porque depois eu ainda vou continuar falando. Essa semana, esse mês, esse ano, ou seja, aquele período de tempo que não acabou ainda. Tá certo? Por exemplo, se eu perguntasse para vocês assim, did you drink water today? Vocês beberam água hoje? Mas hoje ainda não acabou. Ainda dá tempo de beber água. Então, não seria a ideia certa de perguntar did you drink water? Mas sim, have you drunk water? Tá bom? Porque o período do dia ainda vai terminar. Ever, né? Quando eu pergunto have you ever, e never, quando eu quero dizer que eu nunca fiz alguma coisa. Por que nunca eu diria I've never e não simplesmente I never? Porque I've never você não fez até agora. Mas quem sabe, né? Depois de agora você possa fazer isso. Então tem algumas palavrinhas que podem indicar se é past ou se é present perfect. E alguns modals, tá bom? Vou falar de alguns modals, que são palavrinhas que eu coloco entre o sujeito e o verbo para dar ideias diferentes. Então, quando eu digo I study, eu estudo. Agora, se eu ponho will, dá a ideia de quê? De que eu vou estudar, ou seja, futuro. Se eu coloco can no lugar do will, eu falo I can study, quer dizer que eu posso, né? Eu consigo estudar. Should dá uma ideia de quê? Dá uma ideia de que você deveria estudar. Então, eu deveria estudar. I should study. E could é que eu poderia. Tipo, I could study if I wanted, se eu quisesse, tá bom? Então, modals são esses auxiliares, esses verbos auxiliares aqui, que dão ideias diferentes para os verbos principais. Então, eu tenho aqui I study, que é eu estudo, mas eu posso dizer I will study, I can study, I should study, I could study. E eles nunca vão variar, tá bom? Também posso usar na negação. I will not, I cannot, I should not, I could not. E para perguntar,
eu inverto, né? Coloco will you, can you, should you, could you. Então, esses são os modals. Aqui nessa canção da I Love You, da Billie Eilish, eu tenho alguns exemplos para a gente perceber as diferenças. Por exemplo, it's not true, não é verdade, presente do to be. Tell me, tell me, né? O verbo tell tá sozinho, isso quer dizer o quê? É uma ordem. Me diga, I've been lied to, mentiram para mim, né? Alguém está mentindo para mim ou tem mentido para mim. Olha o verbo, o present perfect aqui, ó. I've been, né? Que é uma expressão da voz passiva. Crying isn't like you, né? Chorar não é como você. What the hell did I do? Olha o did aqui, ó, representando o passado. O que foi que eu fiz? What the hell did I do? Never been the type to, né? Olha aqui, never been, ou seja, é como se eu falasse aqui, I have never been the type to let someone see right through. Eu nunca fui, né, o tipo de pessoa que deixa as pessoas me verem, né, através de mim, ou seja, ser transparente, né? Eu sempre escondi sentimentos. Então, o never aqui, ó, usando com been, lembrando que música, né, tem toda uma liberdade para engolir palavras. Então, aqui, a frase, na verdade, seria I have never been the type. Maybe want to take it back. Want aqui lembrando do will, que é futuro, né? Talvez você não vai pegar de volta, né? Say you were trying to make me laugh. Say, né? Diga. Você estava, olha o passado contínuo aqui, estava tentando me fazer rir. Você estava tentando, trying to. And nothing has to change today. E nada precisa mudar, tem que mudar. You didn't mean to say. Você não queria dizer, né? I love you. I love you. And I don't want to. E eu não quero. Up all night, né? Acordado a noite toda. On another red eye, com outro olho vermelho, né? We wish we never learned to fly high. Né? Nós queremos nunca ter aprendido a voar tão alto, né? Maybe we should just try. Olha aqui, ó. Nós deveríamos apenas tentar, né? Nós deveríamos tentar. To tell ourselves a good lie. Talvez nós deveríamos tentar contar para nós mesmos uma boa mentira. Olha o to tell aqui. O to tell é o infinitivo, contar. Didn't mean to make you cry. Ou seja, eu não quis fazer você chorar. Então, eu não quis no passado. Tá bom? Aí ele continua. We fall apart as it gets dark. Né? Nós nos despedaçamos quando fica de noite, quando fica escuro. Né? Olha aqui, it gets. Quando fica presente. Olha o S do get. I'm in your arms in Central Park. Né? Eu estou nos seus braços no Central Park. There's nothing you could do. Não tem nada que você poderia fazer. Or say. Ou então diga. I can't escape. Olha o can aqui, ó. I can't escape the way I love you. Não posso escapar do jeito que eu gosto, que eu amo você. I don't want to. Eu não quero. But I love you. Ok? Então, nós temos aqui exemplos nessa canção de várias formas do verbo. Então, eu tenho que estar atento. Tá bom? Decorar, não sei se decorar é a melhor forma, mas sempre está tentando aplicar, tá bom? E depois desse vídeo, tentem aplicar essas diferentes formas do verbo no que vocês estão fazendo. Então, por exemplo, se está fazendo alguma coisa agora, use o present continuous, né? Oh, I'm watching Hildo talking about grammar. Eu acabei de almoçar. I have just had lunch. E vai procurar outros exemplos e vai tentar colocar na prática, tá certo? Então, a gente vai passar para coisas mais complicadas, só que essa parte básica da gramática tem que estar bem internalizada, tá bom? Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Obrigado, gente.